Hoje nós vamos falar de algo que até o pastor Marco também, na sua oração, acabou por falar, por mencionar. Seja feita a sua vontade. É um dos princípios que a igreja do século XXI abandonou. A vontade do Senhor tem que estar sempre acima de qualquer outra vontade. Se assim não for, então não é evangelho. Se assim não for, então nós não somos filhos. Porque o nosso Pai é aquele que diz: ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 39. Precisamos entender, igreja, que por vezes as coisas só não vão bem porque nós não estamos a fazer a vontade do Senhor. Não estamos a fazer, às vezes, a coisa certa. E a vontade do Senhor, às vezes, ou em muitas das vezes, contrasta com a nossa vontade. É algo que nós não queremos, mas é a vontade do Senhor. E isso é para todas as vertentes, todas as áreas da nossa vida. Mesmo no nosso casamento. Mesmo na família. Precisamos entender isso. Que a vontade do Senhor tem que estar acima de toda e qualquer outra vontade. Diz assim a palavra do Senhor. E saindo, foi como costumava fazer para o Monte das Oliveiras. E também seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. E pondo-se do joelho, orava e disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia. Em outras versões, em outros livros, Mateus, João, vamos encontrar com a mesma passagem, mas com outro tipo de narração. Chegou um determinado momento que o Senhor Jesus sabia que o dia D estava a se aproximar. O dia D se aproximava. Mas a Bíblia faz questão de dizer que Jesus tinha um hábito, costumava ir no monte, neste lugar, costumava orar. Mas só que a oração que ele foi fazer era uma oração diferente. Era uma oração que talvez ele não tinha feito. Se possível for, passa de mim este cálice. Precisamos entender, igreja, que a vontade do Senhor para conosco tem que estar acima de todas as vontades. E as vontades do Senhor não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu quero ouvir ou quero que aconteça, mas é a vontade do Senhor que tem que estar em voga. E a vontade do Senhor pode não ser aquilo que eu quero.
Aqui mostra que Jesus, em outras palavras, queria ele, Jesus, em um certo momento, queria encontrar como que um escape para que aquele momento de dor, aquele momento de dificuldade, ele não passasse. Mas só que a vontade de Deus, do Pai, era que ele passasse por aquilo tudo, pelo julgamento, pelo xingamento, pela traição, por tudo aquilo. Ver os melhores amigos dele a fugirem, ver pessoas que ele ajudou a falarem mal dele, o crucificai, o crucificai, o crucificai, o crucificai. Era a vontade do Pai que ele passasse por isso tudo. Mas não era. Até um certo momento, ele pediu ao Pai que se aliviasse, que se encontrasse um outro caminho, mas o Pai determinou que ele tinha que passar pelos vitupérios todos para algo maior. Os crentes de hoje não querem que a vontade do Senhor seja feita. Os crentes do século XXI não querem que a vontade do Senhor, o Filho de Deus, o Filho de Deus teve que passar pelo que passou porque era a vontade do Pai. Morreu. Mas passou por vergonha, passou por situações desumanas, porque morte de cruz era a pior condenação que podia existir. Era a pior sentença de morte que podia existir. Era a morte de cruz. Porque morte de cruz só passavam os piores criminosos. Mas Jesus não era criminoso. Mas era a vontade do Pai que ele sacrificasse, que ele passasse por aquilo. Cadê João? Cadê Pedro? Meus amigos, onde eles estão? Fugiram. Mas era a vontade do Pai. Enquanto não entendermos, igreja, que às vezes a vontade do Pai, ou senão, a vontade de Deus, muitas das vezes, contrasta com a nossa vontade. Vamos aprender a orar. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas vamos orar de forma inteligente, como Jesus orou. A dor era tanta, porque Jesus já pressentia a dor. Pai, como nós falamos aqui, oh, Pai, é possível mesmo? Não há uma outra forma? Não, filho. Os teus amigos vão te abandonar. Tava aquelas pessoas que você ajudou com pães, com peixes, os familiares daquelas pessoas que você ajudou, que você ressuscitou, o filho, vão te deixar, vão te abandonar. A igreja do século XXI quer que a sua vontade seja feita. Se não for como eu quero, como eu acho, como tem que ser, então não vai ser. Não vou orar mais.
eu vou ter que botar Deus na parede. E as pessoas são tão medíocres que essa forma de agir, de ser, levam para toda a sua vida. É assim com o marido em casa, é assim no trabalho, é assim em todo lugar, porque não entendeu que, porque eu aqui estou a falar com crentes, estou a falar com os crentes, estou a falar com as pessoas que temem a Deus. Muitas das vezes, ou na sua grande maioria, o facto de nós não percebermos mesmo que o que eu estou a pedir não vai de acordo com a vontade do Senhor. Então, por isso que muitos se frustram. Por isso que muitos acabam por desistir. Oi, igreja. Jesus, o Filho de Deus, chegou um determinado momento que ele olhou para si. Será que eu vou aguentar? Pai, não tem uma forma, não tem um outro jeito. Afasta de mim, se possível for. Mas ele entendeu na hora. A Bíblia não diz que a Bíblia não diz que Jesus, depois de algum tempo, passou e disse, ou passou algum tempo e Jesus foi falar, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Não, na mesma hora, ele reconheceu, ele soube, ele entendeu que era a vontade do Pai. Oh, que vontade do Pai maravilhosa! A vontade do Pai aqui para Jesus não era estar a sorrir, como outrora ele estava a sorrir com seus amigos, né? Que ele disse, não vos chamarei mais de servo, mas vou vos chamar de amigos. Não era. Como muitos disseram. Então, como é que você que ajudou os outros não se ajuda a si mesmo? Não tira os pregos. Não desce da cruz. Não era a vontade dele. Era a vontade do Pai que ele passasse por aquilo. Precisamos entender para nós não nos frustrarmos quando vamos orar. O que você for pedir tem que estar de acordo à vontade de Deus. O que você for orar tem que estar de acordo à vontade do Senhor. Por exemplo, imagina você que está a orar para se separar do teu marido porque ele bebe, porque ele chega fora da hora. Esse tipo de oração, Deus não ouve esse tipo de oração. Porque antes de eu orar ou fazer esse tipo de oração, tenho que entender que o Espírito Santo inspirara Paulo e diz: vocês mulheres, porque como o pai falou ontem no live, mulher que é santa, mulher de Deus, tem que santificar o marido que não é de Deus. Essa é a vontade do Pai. Não é a vontade do Pai você maltratar o teu esposo, você maltratar a tua esposa. Mas não. É vontade do Pai que você o santifique. É vontade do Pai que você a santifique.
Mas eu tenho que passar mesmo por essa vergonha. A dona fulana, eu vou à igreja todos os dias e olha para mim que eu casei. Ama ele. Aleluia. Não é vontade do Pai que você passe pelo que você está passando. É vontade do Pai que você o ame. É vontade do Pai que você o santifique. É vontade do Pai que você o santifique com teu testemunho, com tua forma de viver. Porque senão vamos fazer orações que Deus não vai estar lá. Vamos fazer tipo de orações que Deus não vai abençoar, não vai ouvir. Mas como pode? Como não sei o quê? Eu busco a Deus há muito tempo, eu oro a Deus há muitos anos e até hoje. Você deveria orar o contrário, minha irmã, meu irmão. Ora o contrário. Senhor, santifica-me para eu santificar a minha mulher, para eu santificar o meu esposo, para eu santificar a minha família. Senhor, talvez o erro está em mim, muda-me a mim, Senhor, porque talvez eles não estão a alcançar a tua luz em mim, talvez eles não estão a ver a luz do Senhor em mim, então muda-me a mim, para que depois eu consiga santificar o meu marido, para que depois eu consiga santificar a minha esposa. É incrível quantas pessoas, quando nós vamos falar, o esposo não é crente. E a primeira coisa que a pessoa fala é dos erros. Ele falou, ele disse, ele chegou, ele olhou, ele falou, ele não, ele. E outro dia eu falei assim a uma irmã. Eu disse assim na minha irmã, com todo respeito, ele é mundano. Não espera que ele, sendo mundano, você não vai esperar que ele vá glorificar o teu Deus. Existem até outras irmãs que dizem: se você não ir na igreja, as portas estão fechadas. No lado afetivo, isso não é vontade do Pai. Aleluia. Então precisamos entender a vontade de Deus para nós conseguirmos ganhar a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Nós que conhecemos esta verdade, porque se não ganhar, se nós não ganharmos a nossa casa, os que estão conosco, se nós não os ganharmos para Deus, como é que nós vamos ir testificar do amor de Deus para com os outros? É bem verdade que o Evangelho, a palavra de Deus, não se obriga. Nós não obrigamos as pessoas. Você não vai obrigar o teu esposo para se converter. Você não vai obrigar a tua esposa para se converter. Você não vai obrigar a tua mãe para se converter. Não. Use a outra face, digamos assim. Se eles te vêm com pedra, você vem com rosas. Se eles te maltratam, você vem com amor. Aí sim. Então não é assim que é ser crente. Jesus disse que ele, se ele quisesse, podia mandar os anjos, legiões de anjos. O Pai havia de mandar legiões de anjos para destruir todos aqueles que estavam a lhe perseguir.
Mas não era a vontade do Pai. Não era a vontade do Pai. A vontade do Pai é que ele passasse por tudo aquilo que ele tinha que passar, meus irmãos. Entendamos. E às vezes é doloroso fazer a vontade de Deus. Não é como comer uma boa picanha. Não, é doloroso, às vezes, dói. Mas é a vontade do Pai que tem que prevalecer. É a vontade de Deus que tem que prevalecer. Para assim nós ganharmos quem quer que seja. Então, Jesus fez a vontade do Pai. Não nos alcançou? Não estamos aqui? Porque ele fez a vontade do Pai. Não estamos aqui? Não fomos alcançados? E se Jesus não fizesse a vontade do Pai? E se Jesus quisesse fazer a sua própria vontade? Aonde estaríamos nós? Às vezes, a distância daquilo que você quer que aconteça no teu esposo, na tua esposa, no teu pai ou nos teus pais, está em fazer a vontade do Pai, em fazer a vontade de Deus. E que às vezes a soberba dos teus olhos, o orgulho cega e você não entende que aquilo é o mundo dele e que você precisa ganhá-lo. Como? Santificar ele. Santifica. Por isso que eu estava a dizer, às vezes nós temos que usar essa oração inteligente, porque às vezes o erro está em mim. Estou a dizer às vezes, as pessoas não estão a enxergar a luz de Deus como tinham que ser, tinham que enxergar. Às vezes eu estou a colocar os pés pelas mãos. Às vezes eu quero fazer as coisas pela força do braço. Às vezes eu faço tudo menos a vontade de Deus. Porque eu estou a falar com crentes aqui. Ao invés de orar, entrar na brecha, buscar pela pessoa, eu vou buscar conselho dos ímpios. Eu vou me sentar com as irmãs, vou me sentar com os vizinhos. Amém, meus irmãos? Então, em todas as vertentes da nossa vida, se você não entender a vontade de Deus, você vai colocar os pés pelas mãos e depois vai querer culpar as pessoas. Vai querer culpar o pastor, vai querer culpar o apóstolo, vai querer culpar todo mundo. Quando que você não entendeu. Os falsos profetas nunca te vão dizer isso. Para você não... Por quê? Porque eles não querem que você desperte. Eles querem que você continue a ser fonte de rendimento para eles. Então, o que eles vão te dizer? Estou a ver. Estou a ver. Nunca vão te dizer, estou a ver, irmã, que você tem maltratado o teu marido. Você não põe a comida na mesa, você não faz as coisas como deve ser, você não atende o teu marido. Nunca vão te dizer isso. E nunca vão te dizer, irmão, irmã, estou a ver que você não anda a orar. Vocês vão ver. Estou a ver que tem um bruxo. Tem um bruxo na tua família que quer te destruir o casamento. Estou a ver uma que com o nome começa com não sei quem, para trazer contenda na família. Coitada da velha que está lá em casa, meu Deus. Coitada da avó, da tia que está lá em casa. Olha a tua mãe. Mas se você souber a vontade do Pai, você vai saber que a vontade do Pai diz o quê? Honra o teu pai e a tua mãe. Mas se não souberes, se fores guiado
pela tua vontade, pela soberba, pelos falsos profetas. Se a pessoa for guiada por isso, não vai entender qual é a vontade do Pai. Quantas famílias foram separadas por esses adivinhos? Quantas pessoas deixaram de falar com o tio, de falar com a mãe, de falar com o primo, de falar com quem que, porque lhe disseram que o fulano é bruxo. Em suma, a mensagem que eu trago para nós, igreja, é que precisamos trazer a vontade de Deus para a nossa vida. Temos que andar na vontade de Deus, fazer as coisas segundo a vontade dele, não segundo a nossa vontade. E eu sei que muitos não têm costumes para o efeito, e por isso que ainda o processo ainda está no zero. Era para estar já no número 10, número 20, ainda está no 0,5, porque não fazem a vontade de Deus. Muitos querem crer que aqui não tem irmãos assim. Querem buscar o noivo no Facebook, querem buscar o marido em outros lugares, menos com os joelhos no chão. Por quê? Porque com os joelhos no chão, primeiro, o joelho dói e não vai acontecer no tempo que ele quer, que ele acha, o que ela acha. Vai acontecer segundo a vontade do Pai e no tempo do Pai. Então, o que ele vai fazer? Vai procurar em outros lugares. Me apresentem desse teu amigo, é fofo. Me apresentem dessa tua amiga. Mas será que é a vontade do Pai? Mas será que é a vontade de Deus? Se Deus não estiver no negócio, como dizem os nossos irmãos brasileiros, não faça, igreja. Não vá. Não tome decisão. Mas eu estou ficando velha, pastor. Eu tenho 40, eu tenho 30. Você e Sara, quem era mais velhota? Você e Sara, quem era mais velhota? Hum? Entenda. No reino dos céus não existe tempo. No reino dos céus existe paciência. Quando eu fizer a vontade do Pai, então vai se cumprir. Agrada ao Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aleluia. Ai de mim se Jesus não fizesse a vontade do Pai. Aonde estaria eu? Vocês têm que ver de onde Deus me tirou. Eu sei que muitos também têm testemunhos vivos para contar e para bater no peito. Ai de mim se Jesus não fizesse o que fez por mim. Traga a vontade de Deus para todas as áreas da tua vida e você vai ser feliz. Sabe aquilo que o nosso pai apóstolo tem nos estado a ensinar? Você vai ser em outras palavras, um sofredor alegre. Você não sofre a dor do mundo. Você sofre uma dor na permissão do Senhor. Qual é a dor? A rejeição do mundo e fazer a vontade de Deus. Dói, porque você vai comparar-se, muitas das vezes, o facto de nós sermos humanos. Às vezes você olha para as pessoas que cresceram contigo, mas não é da vontade do Pai. Eu disse a uma irmã, e disse assim, pastor, eu tento, às vezes as minhas amigas, eu disse, você não é igual a elas. Por mais que você tentar, e várias vezes a irmã disse assim, pastor, às vezes eu estou no meio, eu ouço a voz do pastor, saio de lá correr. Do you understand? Se não perceberes e se não trazeres a vontade de Deus para você,
E a vontade de Deus confunde os homens, como confundiu os homens perante ou na situação em que Jesus estava a passar. Mas então esse não é o homem que ressuscitou, não é o homem que fez, não é o homem que andou sobre o mar. Oh, como é que estão a lhe pregar? É vontade do Pai que Jesus passasse pelo que passou. Amém, meus irmãos? Entenda. Às vezes, a distância em que você está para aquilo que você tem vindo a orar está em fazer a vontade de Deus. Quando perceberes, quando entenderes, então Deus vai se manifestar de uma forma diferente na tua vida. E depois vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Senhor Jesus. Nos trouxe de volta para os braços do Pai. Nos trouxe para a essência. Nos trouxe de volta para o jardim. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar, Senhor. Alguém que te adora em espírito e alguém que te adora em verdade. Pai, faz de nós verdadeiros adoradores, entendedores da tua vontade, porque só assim, Senhor, te agradaremos. Só assim andaremos verdadeiramente no Espírito e em Espírito, Pai. Ó Deus, que esta palavra esteja gravada nos nossos corações. Aonde quer que a gente for, Senhor, faça-nos lembrar isso. Seja feita a vontade do Pai e não a nossa. Eu entrego, Senhor, a vida do teu povo, da tua igreja, em tuas mãos. Seja conosco todos os dias das nossas vidas. Abençoa o Espírito Santo este irmão que está no trabalho. Abençoa este irmão que tem vindo enfrentar situações menos boas no casamento. Capacita, santifica para ele santificar o casamento dele, Senhor. Pai, ajuda este irmão que está a passar por umas tribulações no trabalho. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda. É o que eu te peço, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Lembra-se, a vontade do Pai em primeiro lugar. Amém? Fiquem na paz, que Deus abençoe a todos vocês. Se Deus quiser, vamos estar novamente aqui juntos no sábado. Oh, não, na terça-feira. Vou falar sábado como se fosse na igreja física aqui em Benguela. Amém?